Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa NX da Siemens. Vamos fazer agora o alojamento aqui dos rolamentos. Então esta peça. Eu tenho aqui o conjunto da bomba. E tenho aqui a peça separada que nós vamos fazer agora neste vídeo. Então aqui o house bearing. Eu tenho o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado. Este PDF você baixa na descrição do vídeo. Então o vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais e tem um arquivo em PDF para baixar através do Drive Google. Vamos voltar para o NX e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do NX, vou clicar aqui em New. Está em módulo, está em milímetros, vou entrar com o nome da peça. Então aqui é house bearing. Vamos ver no PDF. Então está aqui o nome da peça. Vamos voltar. Está na nossa pasta de trabalho que nós criamos. Vou dar OK. Então eu vim aqui para a tela de desenho, eu vou clicar em Sketch e vou selecionar um plano. Vou clicar aqui neste plano. E vou dar OK. Então ele ajusta o plano para mim trabalhar. Vamos ver no PDF para começar o desenho. Eu vou aumentar o zoom aqui. Então eu vou fazer aqui este perfil interno. Vou fazer este desenho com os diâmetros. Então vou fazer primeiro uma linha de centro. Vamos ver aqui o comprimento total da peça. Então a peça tem total 255, então vou fazer uma linha de centro com 255. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Line, vou clicar aqui na origem e vou desenhar a minha linha. Então vou deixar para este lado, vou digitar 255, Enter e vou dar Enter no ângulo 0. Então está feito a linha. Vou apertar ESC para sair de linha, vou clicar na linha com o botão direito e vou clicar aqui em Convert to Reference. Vou clicar aqui para ajustar a tela, vou afastar um pouco a tela e vou começar a desenhar. Vou clicar em Line e vou fazer o perfil, vamos ver no PDF, vamos aumentar o zoom. Então vou fazer este perfil inicial aqui, ó, até aqui o 41. Vamos voltar, então vou clicar aqui, alinhando com a origem, vou dar um clique e vou desenhar aqui, vamos aumentar o zoom, vou desenhar horizontal, vou dar um clique, vou descer, ele está só em linha, né? Então vou clicar aqui linha, vou fechar e vou pegar perfil Z, para linha contínua. Então vou clicar aqui, descer, está vertical, vou dar um clique, vou vir para a direita e dar outro clique, vou apertar ESC, vou afastar um pouco, vou fechar aqui o Profile e vou clicar aqui em Dimensão. Vou mudar aqui para inferido, vou puxar um pouco para cá a caixa, vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui na linha de centro e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta medida, o diâmetro aqui é 130 e o próximo é 125. Vamos voltar. Então aqui dois cliques. É 130 dividido por 2, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar na linha de centro. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 125 dividido por 2, Enter. Vou clicar aqui, vou aproximar, vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste endpoint, vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui é 5, acompanhe aqui, ó. Vamos voltar. Então aqui dois cliques, aqui é 5, Enter. Vou afastar um pouco a tela, vou fechar dimensão, eu vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na origem. E vou selecionar aqui alinhamento vertical. Então está restrito aqui minha dimensão, ó. Eu vou clicar aqui na dimensão, puxar para cá um pouco. Vamos ver no PDF, vou clicar aqui para ajustar na tela, aproximar aqui um pouco deste lado. Apertar aqui Shift e puxar para o lado. Vamos ver no PDF. Então aqui no final da linha eu tenho 41. Vamos voltar.
Então vou clicar em dimensão novamente, vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui embaixo. Então aqui é 41, Enter. Vamos continuar, vou fechar aqui dimensão, vou clicar em perfil Z, vou clicar neste endpoint e vou fazer a linha. Então tem uma linha inclinada, vou clicar, eu tenho aqui outra linha inclinada, vou puxar aqui com Shift, botão do meio, vou descer aqui e vou vir aqui para a direita e deixar deste modo. Vou apertar ESC e vou cotar essas linhas. Então vou fechar Profile, vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui. Aqui é 2 graus, Enter. Vamos ver no PDF. Então eu estou aqui, ó. Eu tenho uma dimensão aqui de 103 aqui dentro. E depois eu tenho uma dimensão de 99. Vamos voltar lá para o NX. Então estou em dimensão. Eu vou clicar nesta linha. E vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui dentro. Então aqui é 103. Foi um 3 a mais. Vamos tirar. Enter. E eu vou fazer essa dimensão aqui também, ó. Vamos ver no PDF. Então, esta dimensão final aqui, ó, eu tenho 92 mais 27. Vamos voltar lá para o NX. Então, eu vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui embaixo. Então, aqui a dimensão é 27 mais 92. Eu não preciso ficar fazendo conta, eu posso entrar aqui com a expressão, ó, e dar Enter. Então, ele coloca a dimensão para mim. Se eu quiser vir aqui editar, colocar 119, tudo bem. Eu posso entrar e colocar 119. Posso deixar assim. Ou posso deixar a soma também, não tem problema nenhum. Vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Vou diminuir aqui um pouco o zoom. Então eu estou aqui nesta distância aqui que nós fizemos, 92, eu vou entrar com esse diâmetro, ó, de 99. Vamos voltar. Então estou em dimensão, vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar na linha de centro e vou clicar aqui dentro. Então aqui é 99 dividido por 2, Enter. Vou apertar Shift e levar para o lado. Eu vou clicar aqui nesta linha, neste endpoint, e vou clicar na linha de centro e vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui esse diâmetro é o diâmetro do rolamento, o alojamento, é 72 e depois tem 22 aqui. Vamos voltar. Então aqui vou dar 2 cliques, é 72 dividido por 2, Enter. Vou clicar neste endpoint, vou clicar nesse endpoint, vou clicar aqui dentro. Aqui é 22, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar em perfil Z, vou clicar aqui na linha, no endpoint e vou continuar fazendo meu desenho. Então estou descendo, vou dar um clique, vou vir para a direita, dar outro clique, vou subir aqui e alinhar com esse endpoint, vou dar um clique, vou vir para a direita, dar outro clique e vou subir, dar um clique e vou terminar minha linha aqui, dar ESC. Vou continuar cotando, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui é 92 e a próxima é 22. Vamos voltar. Então aqui 2 cliques, é 92, Enter. Vou apertar Shift, botão do meio e rolar a tela. Estou em dimensão, vou clicar nesse endpoint, vou clicar nesse endpoint e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 22, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar na linha de centro. E vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Então aqui é 62 o diâmetro, vamos voltar. Então 2 cliques, 62 dividido por 2, Enter. Então está feito o meu perfil interno aqui, ó. Já está definido. Vou clicar aqui para ajustar. Vou puxar a caixa um pouco aqui. Então o meu perfil externo está feito. Eu vou continuar aqui, vou cotar aqui esse endpoint, vamos ver aqui no PDF. Então esse diâmetro aqui, o final da linha é 9,5. Vamos voltar. Então vou clicar neste endpoint, vou clicar na linha de centro, vou clicar aqui do lado. Então aqui é 9,5 dividido por 2, Enter.
Vou fechar aqui Close. Vou clicar aqui para ajustar. Agora aqui vamos ver no PDF. Eu vou fazer este lado agora. Então, perfil externo. Vou fazer este perfil. Isso aqui é um detalhe que depois nós vamos fazer. Então, vou fazer este perfil externo aqui, ó. Até chegar aqui onde eu terminei minha linha aqui. Então, vou começar aqui fazendo este dentado. Vamos voltar para o NX. Então, vou aproximar aqui, ó. Eu vou clicar em perfil Z. Vou clicar neste endpoint. Vou subir. Está vertical. Vou dar um clique. Vou vir para a direita. Vou fugir aqui do meio midpoint. Eu vou clicar aqui. Vou subir. Dar um clique. Vir para a direita e dar um clique aqui e parar minha linha. Vou apertar ESC. Então vamos devagar, né? Vamos fazendo um pouco de linhas e cortando, para não ficar muita linha no desenho. Então vou fechar aqui o Profile, vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui na linha de centro e vou clicar nesse endpoint. E vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui o diâmetro aqui é 140 e depois eu tenho 5 também, ó. Vamos voltar. Então aqui 2 cliques, é 140. Dividido por 2, Enter. Eu vou aproximar aqui, vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste endpoint, vou clicar aqui em cima. Então aqui é 5, Enter. Então bateu com esta linha aqui, ó, mesmo alinhamento. Vou continuar aqui, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 11,5 e o diâmetro é 185. Então vamos voltar. Então, 2 cliques aqui. Aqui é 11,5. Enter. Vou clicar neste endpoint. Vou afastar a tela. Vou clicar na linha de centro. E vou clicar aqui do lado. Então, aqui é 185 dividido por 2. Enter. Então, está feito o meu perfil aqui. Eu estou chegando. Eu vou fechar dimensão. Vou clicar nessa dimensão, puxar um pouco para cima. Vou clicar aqui e puxar do lado. Eu vou clicar aqui em perfil Z. Vou clicar aqui neste endpoint, vou descer aqui com a linha, vou clicar aqui e vou fazer uma linha paralela com essa, ó, até o final de 41. Vou dar um clique, vou apertar Shift de botão do meio do mouse e vou vir para este lado. E vou fazer aqui a linha inclinada, ó. Então vou clicar aqui, note que ele já pegou aqui paralelo, ó. Então vou vir aqui e vou dar um clique. Vou descer. Vou pegar aqui o paralelo desta linha também, ó. Vou dar um clique e vou descer aqui um pouco, ó. Então eu estou até aqui, ó. Eu vou parar aqui, ó. Estou aqui. Então vamos voltar para o PDF. Vou apertar ESC, vou sair de linha e vou voltar para a dimensão. Então vou clicar aqui, fechar Profile, vou clicar em Dimensão. Eu vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui na linha de centro. E vou clicar aqui dentro, ó. Então aqui vamos ver no PDF. Então este diâmetro aqui interno, vamos ver aqui do lado, na vista do lado. Eu tenho a dimensão do diâmetro aqui, ó, 134,8. Então vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui 2 vezes. Aqui é 134,8 dividido por 2, Enter. Então está feita a dimensão. Aqui já está paralelo. E aqui o ângulo também está paralelo. Eu só vou cotar essa dimensão, ó. Então, continuo em dimensão. Vamos ver no PDF. Vamos voltar aqui para o outro lado. Então, aqui eu tenho 110, ó, e depois 125. Vamos voltar para o NX. Então, aqui eu vou clicar aqui. Estou em dimensão. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar neste endpoint. E vou clicar aqui em cima. Então, aqui é 110. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui em cima. Aqui é 125, Enter. Vou aproximar aqui, este segmento aqui está a mais, ó, então vou fechar dimensão, vou ficar aqui em cima do segmento, vou clicar com o botão direito e vou clicar em Delete. Eu vou aproximar aqui, vou continuar aqui, vou fazer a linha inclinada aqui, ó. Então vamos aproximar aqui o desenho, vou clicar aqui em segmento. Vou clicar nesta linha e vou fazer uma linha inclinada. Vou dar um clique. Vou apertar ESC. Então aqui vamos confirmar no PDF. Ó, eu tenho uma dimensão neste canto aqui, o diâmetro de 110.
Vamos voltar. Então vou clicar em dimensão, eu vou clicar na linha de centro e vou clicar aqui nesse endpoint. E vou clicar aqui do lado. Então aqui vou clicar OK, está sobredefinido. Então vou clicar aqui 2 vezes. Aqui é 110 dividido por 2, Enter. Então aqui está sobredefinido a dimensão. Ó. Então vou dar close, ficou todo vermelho. Eu tenho que tirar alguma coisa aqui. Então vou tirar aqui este paralelo. Vou ficar em cima do paralelo, do ícone. Vou clicar com o botão direito. Confirmar aqui paralelo com os tram. Eu peguei com o botão, então vamos voltar aqui, vou dar ESC. Ó. Então vou ficar em cima do ícone, ele apareceu. Eu vou clicar e vou selecionar paralelo com os tram e vou deletar. Então agora voltou ao normal as dimensões. Ó. Não está mais sobredefinido. E aqui está na dimensão que eu quero, 110. Eu vou fazer agora este canto aqui, ó. Então vamos ver no PDF. Então este cantinho aqui, vamos para cá, ó, na outra vista. Eu tenho a dimensão de 5 e tenho o diâmetro de 100. Vamos voltar. Então aqui eu vou clicar em perfil Z. Eu vou clicar neste endpoint, vir para a esquerda, dar um clique, subir, fazer uma linha vertical. Vou apertar ESC. Então vamos confirmar novamente, então é 5 e 110. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint, vou clicar aqui em cima. Aqui é 5, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou aproximar aqui, vou clicar na linha de centro, vou clicar aqui do lado. Então aqui o diâmetro, vamos confirmar lá o diâmetro externo. Então aqui eu tenho 100 nesse canto aqui, ó. Vamos voltar. Então aqui 2 cliques. Aqui é 100 dividido por 2, Enter. Vou fechar aqui Close. Eu vou clicar aqui neste endpoint e vou arrastar aqui até esse endpoint, ó, e soltar. Então está feito a minha linha, está definido aqui o perfil. Vou clicar aqui para Fit. Então ajustou na tela. O meu perfil está feito e está definido. Então, faça bem devagar, bem passo a passo, para não ter erro. Faça várias vezes se for preciso. Então, vou terminar meu sketch, clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Extrude na seta e vou selecionar Revolve. Ele pede aqui para selecionar a curva, então vou dar um clique no meu sketch. Especificar o vetor, vou clicar aqui, vou clicar neste vetor. E especificar um ponto onde vai ser o giro, então vou clicar aqui na origem do NX. Então aqui está 360, ele fez para mim todo o giro. Então está pronto o meu perfil aqui da peça, o perfil inicial da peça. Eu vou clicar aqui OK, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora este alívio. Então, este alívio dos dois lados aqui, ó. Vou fazer um, depois fazer um mirror para fazer o alívio. O alívio está aqui no corte CC, ó. Então, este alívio começa com 27 e depois tem 92. E o dimensional do raio está aqui, ó, o ângulo. Então, vou fazer um plano com 27. Vamos voltar para o NX. Então, vou clicar aqui em Datum Plane. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui no plano, neste plano. Então ele jogou para lá, está com 27, já está para o lado que eu quero. Senão é só inverter aqui e entrar com a dimensão. Então vou dar OK. Está criado o meu plano. Eu vou girar aqui no isométrico. Eu vou selecionar o plano, clicar em Sketch e vou clicar aqui no plano. Então seleciono o plano, vou clicar neste plano e vou dar OK. Então ele ajustou a vista para mim. Eu vou voltar aqui para o isométrico. Vou clicar aqui em View e vou fazer o Edit Section. Vou fazer um corte neste plano. Então clicar em Edit Section. Vou aqui especificar um plano. Vou clicar neste ícone. Então ele vai para a seleção de plano. Eu vou clicar aqui no plano. Então pegou o plano, está aqui. Vou dar OK. Então fez o corte na vista que eu quero, ó, no plano. Vou dar OK aqui, View Section. Vou clicar aqui em direito para ajustar a vista e vou fazer o meu desenho. Então vou aproximar aqui um pouco mais. Vamos ver no PDF.
Então vamos aumentar aqui o zoom. Eu vou fazer aqui esse detalhe. Então vou fazer aqui uma linha de centro até chegar aqui perto e colocar um raio nessa linha de centro. Fazer uma linha cheia até aqui em cima e colocar outro raio. Então vamos voltar. Então vou clicar aqui em Home, vou clicar aqui em Perfil Z, vou clicar na origem e vou fazer uma linha até aqui. Vou continuar com o perfil Z, está colinear. Eu vou clicar aqui e fazer outra linha. Vou apertar aqui ESC. Vou continuar aqui com o perfil Z, vou clicar aqui e fazer outra linha aqui, ó, de orientação. Então vou clicar aqui no quadrante, ó, para pegar o quadrante. Agora pegou, está horizontal. Vou apertar ESC. Vou fazer outra linha aqui em cima do mesmo modo que aqui, ó. Então vou clicar aqui na origem e vou fazer uma linha até aqui e continuar a fazer outra linha. Colinear, vou clicar aqui, vou apertar ESC, eu vou clicar nesta linha com o botão direito, vou sair aqui do perfil, né? Agora sim eu consigo, então vou clicar na linha com o botão direito, vou clicar em Convert to Referência, vou clicar nesta linha com o botão direito e vou clicar aqui Convert to Referência. Do mesmo modo nesta linha, eu vou clicar com o botão direito, clicar em Convert to Referência. Vou fazer aqui um círculo, vou pegar aqui na origem e vou clicar aqui nesse endpoint, ó. Vou fazer outro círculo, clicar na origem e pegar aqui mais ou menos aqui próximo, está bom. Vou dar um clique aqui, ó. Vou apertar ESC, vou clicar em Trim, vou cortar aqui o excesso, vou cortar o excesso aqui em cima, vou cortar o círculo, eu não preciso aqui do círculo, vou ficar só com o arco que eu preciso, vou aproximar aqui, eu vou cortar aqui o excesso, vou clicar em Close, vou clicar aqui nesse endpoint e trazer aqui nesse endpoint. Vamos aqui aproximar, ó. Então eu vou clicar aqui nesse endpoint e vou clicar nesse endpoint, ó. Vamos sair aqui do ícone, apertar ESC, vou clicar aqui nesse endpoint, vou clicar nesse endpoint e vou selecionar aqui coincidente. Então unir os dois pontos, a linha tracejada com a linha cheia. Eu vou aqui clicar em Fit. Então está feito o desenho que eu preciso, ó. Só preciso cotar agora. Então vou clicar em dimensão. Eu vou clicar nesta, vou mudar aqui para angular para ficar melhor. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Eu vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui do lado. Aqui é 70, Enter. Então vou clicar aqui novamente em Fit. Então meu desenho está desta maneira, só falta os diâmetros, ó, o raio. Então vamos ver no PDF. Então eu tenho o raio aqui da espessura da parede. Eu preciso aqui fazer um raio um pouco menor do que essa parede aqui, para fazer o recorte aqui. E aqui também em cima. Ó. Então aqui é 99, o raio é 50. Então vou fazer um raio menor aqui de 45. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui, estou em dimensão. Vou mudar aqui para radial, vou clicar neste arco, vou clicar aqui dentro. Então aqui vai ser 45, Enter. Eu vou clicar neste arco, vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então aqui eu preciso fazer maior do que aqui, ó. Vamos ver a dimensão. Então aqui eu tenho 135, eu vou considerar 140, vou entrar com raio de 70 aqui, então. Então vou dar 2 cliques. Aqui é 70, Enter. E vou dar Close. Vou girar aqui no isométrico. Então está desta maneira o meu desenho. Ó. A linha está passando aqui os limites. Eu vou tirar o meio corte ao clicar em View, clicar em Clip Section. Meu desenho está desta maneira. Vou clicar em Home, vou terminar o sketch, clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Revolve na seta, vou clicar em Extrude. Vou selecionar aqui o sketch, ó, aproximar, vou dar um clique no sketch. Vou mudar a direção, ele está indo para o outro lado. Ó. Vamos mudar aqui para este lado, reverse. Não é aqui, aqui em cima, ó, direção. Agora sim, para este lado. O valor final aqui é 92. Enter. Então está para o lado correto. Ó. Vamos ver aqui no PDF. Ó. Então está aqui 92. Vamos voltar. Eu vou mudar aqui de unir para subtrair.
e vou clicar aqui para selecionar o corpo e vou dar OK para fazer o extrude. Então está desta maneira a minha figura. Ó. Note que aqui sobrou a dimensão aqui do raio. Ó. Limpou toda a parede. Aqui também, aqui dentro também. Ó. Se eu fizer um raio maior do que isso aqui, vai sobrar uma parede aqui dentro. Então está feito o recorte. Ó. Está desta maneira. Eu vou clicar aqui em Show and Hide e vou esconder Sketch. Clicar em Hide Sketch. Clicar em Close. Vou clicar aqui em Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer este chanfro de 20 por 45. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Chamfer. Vou entrar aqui com a distância 20. Enter. E vou selecionar aqui a aresta. Então esta aresta aqui. Então está feito o chanfro. Vou dar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o Add Blend com 10, ó, nos 3 cantos que faltam. Então vamos voltar. Então vou clicar em Add Blend. A dimensão é 10. Enter. E vou selecionar as arestas. Ó. Então vou clicar nesta aresta. Vou girar a minha vista aqui. E vou clicar nesta aresta aqui. Ó. Vou girar a vista novamente. E vou clicar nesta aresta. Vamos ver aqui no PDF. Ele continua com o raio aqui no chanfro que eu acabei de fazer. Então vamos voltar. Então vou clicar aqui no chanfro, ó, nas 2 arestas do chanfro. Então está tudo selecionado o contorno. Vou dar OK. Está feito aqui o alívio. Está desta maneira. Eu vou clicar aqui Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou continuar aqui, vou fazer um mirror de todas essas operações que eu fiz. Ó. Então vou clicar aqui em More, vou selecionar aqui Mirror Feature, vou selecionar os features, então vou clicar no Extrude, vou apertar Ctrl, vou clicar no chanfro e vou clicar no Add Blend. Então aqui está 3 features. Vou selecionar o plano, clicar aqui e vou selecionar o plano. Então este plano aqui, ó. E vou dar OK. Então está feito o recorte dos 2 lados. Está desta maneira a minha peça. Vou clicar aqui Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este alívio aqui. Ó. Então tem a dimensão, o ângulo aqui do centro, 45 e o raio aqui no fundo. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui OK. Eu vou aproximar aqui, vou fazer o corte, né, para ajudar a fazer. Então vou clicar aqui no isométrico. Eu vou selecionar aqui View. Vou clicar em Edit Section. E vou clicar aqui nesta face. E vou dar OK. Vou girar aqui direito. E vou fazer o meu desenho. Então vou clicar aí em Home. Vou clicar em linha. Vou clicar na origem e vou desenhar uma linha até a aresta aqui, ó. Então vou dar um clique na aresta. Estou em linha, vou clicar aqui na origem novamente e fazer uma linha aqui em cima. Até o quadrante. Vou afastar um pouco aqui. Então vai pegar o quadrante e vou confirmar ponto na curva. Então está vertical, ó, tem o ícone aqui de restrição. Vou apertar ESC. Eu vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Note que aqui já está angular, ó. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 45, Enter. Então estou iniciando meu sketch. Vou fechar dimensão. Vou clicar nesta linha com o botão direito, vou converter para a referência. Vou clicar nesta linha com o botão direito, converter para a referência. Agora eu vou fazer o meu perfil aqui, então vou clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar uma circunferência até aqui, dar um clique. Vou fazer outro círculo, clicar na origem e clicar neste endpoint. Vou fechar aqui círculo, vou clicar em linha, vou clicar aqui fora, fazer uma linha inclinada. Então desta maneira, ó, vamos aproximar mais. Clicar aqui, está feito a linha, do mesmo modo deste lado. Então vou clicar aqui e fazer outra linha. Ó. Eu não vou pegar o círculo porque ele pode pegar tangência, centro, alguma coisa. Então vou clicar aqui no vazio. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui em Trim, vou cortar aqui a linha, aqui também, e aqui também.
Vou fechar aqui o trim. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar aqui nesta linha inclinada, está angular. Então vou clicar nesta linha inclinada, vou clicar nesta linha inclinada. E vou clicar aqui em cima. Aqui é 94. Enter. Ele abriu aqui, não tem problema. Ficou estranho o ângulo, sem problema. Vou clicar aqui close. Vou clicar em trim. Vou cortar aqui o excesso. Cortar aqui. Então vou ficar só com o perfil que eu preciso. Vou dar close. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui em mudar para radial. Vou clicar neste arco. Clicar aqui dentro. Aqui é 75. Enter. Então melhorou já a figura. Vou dar close. Vou aproximar aqui. Eu vou procurar aqui o meio do arco. Ó. Então este ponto aqui, ó, vou clicar neste ponto. E vou clicar aqui no endpoint da linha. Ó. E vou selecionar aqui coincidente. Então está centralizada a minha figura. Ó. É isso que eu quero. Já está feito o perfil. Não preciso fazer mais nada. Então vou terminar o sketch. Vou tirar aqui o meio corte, clicar em View, clicar Clip Section. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Extrude. Vou selecionar a curva. Vou mudar aqui a direção. Então foi para o outro lado. O valor final aqui eu vou colocar aqui até o próximo. Então está fazendo o recorte desta maneira. Vou aproximar aqui a vista um pouco mais. Então está desta maneira. Ó. Está Subtract, vou clicar para selecionar o corpo, vou dar OK. Então está feito o recorte. Vou clicar Show and Hide e vou esconder o sketch. Clicar em Close, vou clicar aqui para Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer aqui este raio de 5 nos cantos. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui Add Blend. Vou entrar aqui com 5, Enter. E vou selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta, nesta outra, afastar um pouco e pegar essa outra aresta. E vou dar OK. Vou pegar aqui e vou fazer um pattern. Então vou clicar em Pattern Feature. Vou selecionar o Feature, então é o Extrude. Apertar Ctrl e selecionar Add Blend. Então tem dois features selecionados. Vou especificar o vetor. Então vou clicar aqui neste eixo. Vou clicar aqui em especificar o ponto. Está este ícone, arco, elipse, esfera e center. Então vou clicar aqui na aresta. Então nesta aresta para pegar o centro. A quantidade aqui vou entrar com 4. Enter. E aqui é 90 graus. Enter. Então está feito aqui. Vou girar aqui de frente. Ó. Então está desta maneira meu pattern. Vou dar OK. Então está feito o pattern. Está desta maneira a peça. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo de 8,4. Então tem um ângulo de 22,5 para os dois lados aqui, que dá 45. E tem o centro, ó, que é 168. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Role. Vou especificar o ponto, então vou clicar aqui em Sketch Section. E vou clicar aqui nesta face. Ó. Vou dar OK. Então ele girou a face para mim, eu vou aproximar aqui. E vou colocar o centro do furo. Então vou clicar e colocar o ponto. Vou fechar aqui Specific Ponto. Vou clicar aqui em Perfil Z. Vou clicar no ponto. E vou clicar aqui na origem. E vou voltar aqui com a linha e clicar aqui no quadrante. Ó. Pegar o meio do segmento aqui. Ó. Então está vertical. Vou apertar ESC. Vou fechar aqui Profile. Vou clicar aqui em Dimensão. Está radial, vou mudar aqui para angular, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui em cima. Então aqui é 22,5, Enter. Vou mudar aqui para inferido, vou clicar nesta linha, vou esperar um pouco aqui para sair alinhado e vou clicar do lado. Então aqui é 168 dividido por 2, Enter. Então está feito o centro do furo, está definido. Vou fechar aqui rápida dimensão. Vou fechar o sketch. Então ele volta aqui para a janela de furo. O furo aqui é M8, vamos confirmar no PDF. Ó. Então é para furo M8.
Vamos voltar. Então aqui está a rosca, eu vou mudar aqui para Screen Clearance Role, que é a abertura para furo com rosca. Está M8 a rosca, está fechado H12, então está aqui 8,4 que eu preciso. O valor aqui, o início está aqui. Então profundidade, ó, eu vou mudar aqui, vou colocar aqui até o próximo. Está subtrair, vou selecionar o corpo e vou dar OK. Então está feito o furo. Está desta maneira meu furo. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui em Pattern Feature. Vou selecionar o furo. Vou clicar, está circular, vou especificar o vetor. Vou clicar aqui nesse vetor. E vou especificar o centro de giro. Então está este ícone, arco, elipse, sphere, center. Vou clicar nesta aresta. A quantidade aqui é 8, Enter. E aqui é 45 graus, Enter. Então está definido, ó. Vamos ver de frente. Ó. Então está desta maneira o pattern. Vou dar OK. Então está feito os 8 furos. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora esta furação, ó, de M6. Então eu tenho o centro do furo aqui no ângulo de 45 e o diâmetro de 8,4. A profundidade do furo roscado está aqui. Então vamos voltar para o NX. Então primeiro aqui eu vou esconder este plano aqui, ó. Então vou clicar aqui para tirar o plano. Fica melhor a visibilidade. Vou fechar aqui e abrir a caixa de informação. Eu vou clicar aqui em Role. Vou selecionar aqui Sketch Section e vou clicar aqui nesta face, ó. Vou dar OK. Ele arruma a vista para mim na tela. Vou aproximar. Eu vou colocar o ponto, então vou colocar o ponto aqui, ó. Vou fechar aqui Specific Ponto. Vou clicar em Profile Z. Vou clicar no ponto que eu coloquei e vou clicar na origem. Continuo na linha, vou clicar aqui na aresta, ó. Pegar aqui o quadrante aqui, ó. Então a linha está vertical, vou apertar ESC. Vou aproximar mais, vou fechar aqui Profile, vou clicar em Dimensão. Está inferido, então vou clicar aqui nesta linha, esperar um pouco e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então é 8,4 o centro, então vou clicar duas vezes. Aqui é 8,4 dividido por 2, Enter. Vou mudar aqui para angular. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 45, Enter. Então está definido o meu centro. Vou dar close. Vou terminar o sketch. Então ele vai voltar para a janela de furo. Vamos aproximar aqui um pouco. Vou mudar aqui para Thread Role, furo roscado. Aqui é M6. Então M6 por 1 está aqui. A profundidade da rosca, vamos ver no PDF. Então a profundidade da rosca é 20 e o furo é 24. Vamos voltar. Então aqui é 20. Enter. E a profundidade do furo, eu vou clicar aqui, vou colocar valor e vou entrar aqui com 24. Vamos confirmar a medida. Então é 24. Então vou entrar aqui com 24. Enter. Está feito o furo com rosca, ó. Está todo definido. Vou clicar aqui para subtrair e vou dar OK. Então está feito o furo com rosca, ó. Está desta maneira. Eu vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu tenho o furo roscado deste lado aqui também, ó. O mesmo furo com a mesma rosca. Então está nesta face da peça, ó. Então vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Role. Eu vou especificar aqui a seção do sketch, vou clicar aqui. Vou girar a minha vista, vou clicar nesta face, ó. Vou dar OK. Então ele ajustou a face para mim. O furo é o mesmo centro do anterior que eu fiz. Então eu vou mudar aqui para especificar o centro. Vou mudar para Wireframe. E vou clicar aqui e pegar o centro do furo, ó. Vou dar um clique. Então está definido o centro, ó. Ele pegou o mesmo centro desse furo aqui que nós fizemos, ó. Vou fechar aqui o Sketch Point. Vou fechar o sketch.
O furo está todo definido aqui que nós usamos, o último, é só dar OK. Vou selecionar aqui Subtract, vou dar OK. Então está feito o furo com a rosca. Vou voltar aqui para Shade with Edges, vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o nosso trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o pattern, são 4 furos dos dois lados. Então vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui Pattern Feature. Vou selecionar o Feature, então os dois furos, ó, vou clicar neste furo, apertar Ctrl, clicar neste furo. Então está selecionado os dois objetos, ó, os dois Features. Está circular, vou clicar aqui para especificar o vetor, vou clicar aqui neste vetor. Vou clicar aqui, está com este ícone, arco, elipse, sphere, center. Vou selecionar aqui a aresta. A quantidade aqui é 4 e o ângulo aqui é 90. Enter. E vou dar OK. Então está feito aqui o pattern, ó, dos furos, aqui dentro também. Ó. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer agora este detalhe da peça. Ó. Então tem a dimensão de 8,8, ângulo de 30 e o dimensional de 20 aqui com o raio. Então ele começa aqui nesta face com 5, este detalhe aqui embaixo. Vamos voltar aqui para o NX. Então vou clicar aqui em Sketch, vou clicar aqui nesta face, vou clicar aqui OK, vou clicar aqui para ajustar o Fit, vou aproximar aqui, vou clicar em linha, vou clicar na origem e vou desenhar uma linha até esta aresta. Então pegou o quadrante, está vertical, eu vou continuar fazendo o desenho. Então vou clicar, estou em linha, vou mudar para perfil Z. Então vou clicar mais ou menos aqui e vou descer o meu perfil. Ó. Fazer o perfil até aqui embaixo, dar um clique, vir para a direita, dar outro clique, subir aqui e fazer a outra linha inclinada. Vou apertar ESC, vou clicar aqui, fechar Profile, vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui na aresta. Ó. Vou apertar ESC, vou clicar aqui nesta linha, com o botão direito e vou converter para referência. Vou clicar aqui em dimensão, vou mudar aqui para inferido, vou clicar na origem e vou clicar aqui nesse endpoint. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 8,8, Enter. Vou mudar aqui para angular, vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui dentro. Aqui o diâmetro é 30, o ângulo, desculpa, é 30, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar aqui no meio da linha e vou clicar aqui neste endpoint. Ó, e vou selecionar vertical. Então está centralizada, não tem problema, ele só virou o ângulo aqui. Vamos voltar aqui a linha, então vou clicar aqui puxar, ó, abrir, sem problema. Eu vou estender a linha, então vou clicar aqui e levar aqui até a aresta. Ó. Clicar aqui no círculo nosso, clicar aqui até a aresta. Ó. Então está desta maneira a minha linha. Eu vou apertar ESC, eu vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. E vou selecionar aqui igual. Então está centralizada a minha peça. Eu vou clicar em dimensão, vou clicar aqui neste endpoint, vamos mudar aqui para inferido. Vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui embaixo. Aqui a dimensão é 20. Enter. Então está feito o meu perfil. Ó. Está desta maneira. Vou fechar. Falta cortar o círculo aqui em cima. Então vou clicar em Trim e vou cortar a circunferência. Ó. Então não sobrou mais nada aqui. Só tem o perfil. Vou girar aqui um pouco de lado. Ó. Está desta maneira. Vou fechar aqui com Close. Vou terminar o Sketch. Vou clicar aqui em Fit para ajustar, vou clicar em Extrude, vou selecionar aqui a curva, dar um clique, vou mudar a direção, mudar aqui embaixo a direção deste lado, aqui é da curva só, então está indo para dentro, a dimensão aqui, o valor final é 15, Enter, e vou colocar aqui para unir e selecionar o corpo, então está feita a minha peça, está desta maneira. Vou confirmar aqui o extrude, vou clicar aqui isométrico
e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer o furo agora com 10,5. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar em Role. Vou selecionar aqui Sketch Section e vou clicar aqui nesta face. Vou clicar em OK. Então ele ajustou a vista para mim, eu vou aproximar e vou colocar aqui o ponto. Então vai ser o centro do furo, vou dar um clique. Vou fechar aqui ponto, vou clicar no ponto e vou clicar aqui na origem. E vou selecionar vertical. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar na origem e vou clicar aqui no ponto. E vou clicar aqui do lado. Essa dimensão é 77 e Enter. Então está feito o meu sketch. Vou fechar aqui dimensão, vou terminar o sketch, clicar aqui em Finish. Vou selecionar aqui a rosca que está aqui. Vou colocar aqui abertura para furo com rosca. Vou selecionar o parafuso roscado aqui M10. Está H12. A profundidade aqui, o valor final aqui, eu vou colocar aqui até o próximo. Então está aqui feito o furo. Então está desta maneira. Vou clicar aqui para subtrair e vou dar OK. Vamos aumentar a janela aqui um pouco e vou dar OK. Então está feito o furo já com o chanfro. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer esse Add Blend de 6. Vamos voltar. Então vou clicar Add Blend. Vou mudar aqui para 6, Enter. E vou selecionar a aresta. Esta aresta e esta aresta. E aqui dentro também, ó, esta aresta aqui, ó. E esta outra. E vou aplicar, OK. Então está feito aqui o Add Blend. Vou clicar em Show and Hide. Vou esconder o Sketch. Vou dar Close. E vou clicar aqui em Salvar Isométrico. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esse detalhe D, ó. Então este feature com retângulo dentro, que está aqui, ó. O detalhe D está aqui embaixo, ó. Vamos aumentar o zoom. Então o dimensional está aqui. Vamos voltar para o NX. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou selecionar aqui este plano. Vou clicar em OK. Eu vou girar aqui novamente no isométrico. Vou clicar aqui em View e vou fazer o corte. Então clicar em Edit Section. E vou selecionar o plano aqui, ó, especificar o plano. Vou clicar neste plano. E vou dar OK. Vou girar aqui novamente a vista. Clicar aqui em Front. Vou aproximar aqui da parte de cima e vou fazer o meu sketch. Clicar em Home. Clicar em Perfil Z. Eu vou clicar aqui do lado, ó, e começar o meu desenho. Então está horizontal, vou dar um clique. Vou descer aqui até o meio aqui desta espessura. Vou dar um clique aqui e vou voltar aqui com horizontal. E alinhar com esse endpoint. Então vou dar um clique e vou clicar aqui em cima, fechar o meu desenho. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui nesta linha. Vamos sair aqui do Profile. Então vou clicar nesta linha e vou selecionar horizontal. Vou dar OK. Ela está paralelo aqui, ó. Então vou clicar aqui no paralelo. Vou clicar aqui em tirar paralelo. Então agora foi para o horizontal. Eu vou clicar em dimensão. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho o dimensional aqui de 22,16, 22 e 25,5, desculpa. E tenho aqui esta altura aqui da peça, que é 89 aqui o início. Então vamos voltar lá para o NX. Então vou clicar aqui na origem. Está inferido. E vou clicar aqui neste endpoint. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 89, Enter. Vou voltar aqui, vou clicar aqui na origem novamente. E vou clicar aqui neste endpoint. Clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então aqui, esta dimensão aqui, eu tenho aqui do lado. É 5 mais 11,5. Vamos voltar. Então aqui vou entrar aqui, clicar duas vezes. Aqui vai ser 5 mais 11,5. Enter. Então alinhou aqui onde eu preciso. Eu vou continuar dimensionando. Eu vou clicar nesta linha, neste endpoint e neste endpoint. E vou clicar aqui do lado. Então aqui está 23. Ó, eu vou colocar aqui 24. Enter. Então ele passou aqui o que eu preciso. Ó.
Talvez eu precise aumentar um pouco mais, mas vou deixar assim por enquanto. Eu vou continuar cotando, vamos ver no PDF. Então a dimensional aqui agora eu tenho 25,5 e o ângulo de 45. Vamos voltar. Então vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste endpoint. E vou clicar aqui em cima. Aqui é 25,5, Enter. Vou mudar aqui para angular. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 45, Enter. Então está feito o meu perfil externo. Vou dar close e vou fazer agora, vamos ver no PDF este retângulo. Então vamos voltar para o NX. Então vou clicar em retângulo. Vou clicar aqui dentro e fazer o retângulo. Clicar num canto, clicar no outro canto. Vou apertar ESC sair de retângulo. Vou clicar em dimensão. Eu vou clicar aqui neste endpoint. Vamos mudar aqui para inferido. Agora sim, vou clicar neste endpoint. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui em cima. Aqui a dimensão, vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 5,5 e depois 16. Vamos voltar. Então vou dar 2 cliques. Aqui é 5,5, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 16. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui do lado. A dimensão aqui é 6, Enter. Vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint e vou clicar do lado. Aqui é 13, Enter. Vou fechar aqui dimensão, então está pronto o meu perfil. Ó. Vou terminar o sketch, vou tirar aqui o View Section. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer aqui a extrusão que nós fizemos agora, então vou aproximar, vou clicar em Home, vou clicar em Extrude e vou selecionar aqui meu sketch. Vou dar um clique. Então está desta maneira. Ó. Eu vou mudar aqui o Start valor aqui. Ó. Vou colocar aqui simétrico valor. Então está desta maneira. E o valor aqui, vamos ver no PDF, ó. Então tem aqui o de 10, ó, dimensão de 10 nesse dente. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 10, Enter. Então está feita a peça. Ó. Como aqui o simétrico ele dobra o valor, então eu vou colocar 5 aqui, ó, Enter. Então agora está na medida correta. Vou dar aqui OK. Faltou unir a peça, ó. Então vamos voltar no Sketch. Vou clicar em Extrude e vou editar o parâmetro. Então lembra que sempre ó, precisa selecionar aqui unir. Ó. Então vou clicar unir, agora sim unir o corpo. Vou dar OK. Senão vai ficar uma peça separada. Vou clicar aqui em Show and Hide. Vou esconder o sketch. Vou dar close. Então está desta maneira a minha peça. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Só para confirmar aqui a espessura, ó, então vou aproximar aqui do desenho. Vou clicar aqui em Análise. Vou clicar aqui em Measure. E vou selecionar aqui este segmento, ó, este canto. Então aqui está, ó, 10, o comprimento. Vou dar OK aqui. Vou clicar novamente aqui em isométrico. E está pronto aqui o nosso tutorial do Hose Bearing. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição, essa curtida é muito importante para mim. Me ajude a continuar fazendo melhores tutoriais. Obrigado, até o próximo.